Começa agora o podcast Massas. Editorial do Jornal Massas, número 674, 2 de outubro de 2022. 7 meses de guerra na Ucrânia. Novos passos de agravamento da crise na Europa e no mundo. A necessidade de a classe operária se levantar com o seu programa próprio é urgente. Desde o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, esteve claro que não seria um conflito fácil e rápido de se resolver. Isso porque envolvia os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN. Altos interesses do imperialismo se vinham manifestando nas condições de aprofundamento da crise mundial, que se agravou a partir de 2008 e 2009. Os fatores e tendências de guerra que despedaçaram o Oriente Médio e países da Ásia como o Afeganistão se deslocaram para a região sob o controle da Federação Russa, que resultou da desintegração da União Soviética, e para o Indo-Pacífico, onde o principal problema dos Estados Unidos se encontra na projeção econômica da China e na disputa pela ascendência sobre Taiwan. É nessas condições que a Ucrânia se tornou o pivô da nova etapa da crise mundial. Em 2004, foi arrastada pelas pressões do imperialismo de um lado e pela necessidade de a Rússia mantê-la sob sua guarda de outro. O fato de a oligarquia restauracionista ucraniana ter derrubado o governo pró-russo e instaurado um governo pró-União Europeia estabeleceu uma divisão interna no país e potenciou o confronto que vinha desenvolvendo-se entre o imperialismo desde há muito, mas que ganhou novas dimensões após a desintegração da União Soviética. Um dos primeiros sintomas desse processo que culminou da crise foi a imersão de um movimento separatista na região de Donbass e a anexação da Crimeia e Sevastopol pela Rússia em março de 2014. 6 meses depois, foi assassinado o Acordo de Minsk, cujos termos pretendiam pôr fim à guerra civil instalada na região leste e sul da Ucrânia. Estava claro que no território ucraniano se desenvolviam os antagonismos entre as potências ocidentais e a Rússia. Os dois acordos de Minsk, de 2014 e 2015, fracassaram desde o início. O fator fundamental estava em que os Estados Unidos e a União Europeia se encontravam decididos a incorporar a Ucrânia o quanto antes, deslocando-a da órbita da Rússia, que possibilitava torná-la membro da OTAN. Assim, se estabelecia uma proteção militar diante da Rússia. Mais do que montar um anteparo bélico, o imperialismo daria um passo significativo em seu velho objetivo, estabelecido desde a Guerra Fria contra a União Soviética, de fortalecer o cerco à Rússia. O fracasso dos acordos de Minsk e a persistência de Zelensky de seguir as ordens dos Estados Unidos em reagir aos objetivos da Rússia de manter ascendência sobre a Ucrânia a partir da Crimeia e de Donbass resultaram no dramático 24 de fevereiro. A guerra se mostrou mais sangrenta do que poderia supor o governo de Putin. Os Estados Unidos colocaram todo o empenho em alimentar a capacidade financeira e militar do governo ucraniano em resistir às forças russas, bem como isolar o quanto possível, econômico, militar e diplomaticamente, a Rússia. Depois do rápido recuo das tropas russas das imediações de Kiev, a guerra se concentrou no objetivo de ocupar a região de Donbass, estratégica para a Rússia tanto quanto para a Ucrânia, não somente devido ao seu desenvolvimento industrial, mas também devido à saída ao Mar Negro. Se o objetivo inicial de Putin de vencer rapidamente a guerra e impor as condições de uma paz que evitasse a Ucrânia de se entregar completamente à União Soviética não teve como ser atingido, a solução passou a ser o controle de Donbass e a sua incorporação à Rússia. Esse é o acontecimento mais significativo nestes 7 meses de guerra. O imperialismo forneceu armas de maior poder de destruição a Zelensky. Os últimos feitos militares ao
Sul, em Donetsk, favoráveis à resistência ucraniana, impulsionaram a decisão da Rússia de fortalecer suas tropas, convocando 300 mil reservistas e, sobretudo, antecipando o referendo que dá cobertura legal à separação das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, bem como das regiões de Zaporíjia e Kherson. Imediatamente à apuração, Putin fez um pronunciamento de integração à Federação Russa de 4 novas regiões. Era de se esperar a condenação dos Estados Unidos, da União Europeia e do secretário-geral da ONU, qualificando o referendo de fraude e o decreto da integração de anexação. Evidentemente, nas condições em que se desenvolvem a guerra e a ocupação russa de Donbás, o imperialismo, que se caracteriza como tal por ser anexador, como demonstra a partilha do mundo nas 2 guerras mundiais, se vê em vantagem perante a classe operária e os camponeses ucranianos, para acusar a Rússia de violar o direito de autodeterminação que as próprias potências violaram e violam sempre que seus interesses exigem. Na realidade, a Ucrânia, país que se desgarrou das imposições da burocracia stalinista com o desmoronamento da União Soviética, acabou por ser arrastada para o domínio da União Europeia e dos Estados Unidos. Transformada em bucha de canhão do imperialismo, em sua disputa com a Rússia pelo controle da região, onde imperava a ex-União Soviética, está diante da iminência de perder parte do seu território, como já ocorreu com a anexação da Crimeia e Sevastopol. Essa via arquitetada pelo governo Putin não vai solucionar a crise e fortalecer a Rússia em detrimento dos interesses do imperialismo. Tudo indica que a agravará ainda mais. As anexações de parte do território alheio criarão um precipício ainda maior entre a Rússia e a Ucrânia, o que acabará por favorecer os objetivos estratégicos do imperialismo. O Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional, desde o início da guerra, levantou a bandeira de autodeterminação e integridade territorial da Ucrânia, seguindo os fundamentos marxista-leninista-trotskistas. Isso como parte de um conjunto de bandeiras, que começa pela defesa do desmantelamento da OTAN e das bases militares dos Estados Unidos. O problema fundamental está em unir a classe operária da Ucrânia e Rússia contra a guerra de dominação. Esse é o ponto de partida de classe para a defesa da autodeterminação e integridade territorial da Ucrânia, portanto, contra a dominação imperialista e a anexação de parte de seu território pela Rússia. É nessas condições que vem à tona a bandeira levantada por Trotsky e pela oposição de esquerda internacional em 1939, no limiar da Segunda Guerra, por uma Ucrânia soviética de operários e camponeses unida, livre e independente. Bandeira que confirma seu valor e sua atualidade histórica, que corresponde ao programa da Revolução e do internacionalismo proletário. Trata-se de lutar, portanto, firmemente sob a orientação estabelecida e desenvolvida pelo Serki. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse pormassas.org.